Bora lá. Muito bom, muito bom. Bom, vamos dar mais algumas. Boa, Paulo. Fala galera, treinador Wilson na área. E no treino de hoje eu vou te explicar como potencializar os resultados da musculação utilizando uma forma simples e barata, que é o Super Band. Então fica até o final que dessa vez você vai aprender como utilizar o Super Band, provocando uma resistência muito significativa. Os elásticos são muito utilizados para criar uma resistência progressiva. Os principais elásticos são o que a gente chama de mini band, que é esse tipo de elástico, que ele é um pouquinho menor e oferece uma resistência considerável. A gente também tem o elástico na forma de tubo, que é esse aqui mais redondinho, também que oferece uma boa resistência. Mas o que a gente vai utilizar hoje são os super bands, que são esses elásticos mais grossos, que suportam mais peso. Esse verde aqui, ele tem uma resistência de 50 quilos. E ele precisa ser forte, porque hoje a gente vai treinar com um cara que é fisiculturista e pega pesado. Será que vai aguentar o elástico? Ah, vai, dá um jeito. Valeu! Isso aí, galera, vamos lá. Pessoal, hoje no vídeo eu vou dar as explicações sobre o elástico no treinamento. Então o Paulo vai treinar perna, como ele já está acostumado a treinar. Hoje ele vai fazer 4 exercícios, tá? Cada exercício vai ser composto de 4 séries. A gente vai trabalhar numa faixa de repetições entre 10 e 15. Isso é o que está estipulado e programado para a gente fazer hoje. Beleza, Paulo? Na primeira série eu quero que tu faça com peso normal, como tu está acostumado já a fazer. Na segunda e série seguintes, eu vou colocar a progressão de carga com elástico, beleza? Então faz a primeira para a gente observar aqui o perfil da resistência no leg press. O leg press, ele oferece uma resistência contínua. O peso desce e não muda a sobrecarga pelo ângulo. O que vai mudar a sobrecarga é a relação da linha da força e a articulação do joelho do Paulo. Quanto mais o joelho do Paulo sobe, mais quadríceps e glúteo vão estar trabalhando, porque vai mudar o braço do momento pela linha da força. Por isso que fica difícil embaixo e do meio para cima fica fácil. Quantas tem, Paulo? Só 15, beleza. Paulo, qual é a fase mais difícil para você fazendo essa primeira série aí? Final. No final, né? Do meio para frente é tranquilo, não é? Isso acontece porque a resistência do leg press ela é provocada na maior parte do meio para baixo, pela modificação do braço do momento. Agora eu vou utilizar o elástico para mudar um pouco desse perfil. Vamos para a segunda série daqui a pouco? Descansa um pouquinho, vou só colocar o elástico. Esse Super Band, ele sustenta uma resistência de 50 quilos na amplitude máxima. Coloquei 2 aqui, então no final da extensão do Super Band vai ter aproximadamente 100 quilos a mais, somado àquilo que o Paulo já fez na primeira série. Interessante verificar aqui durante a execução do Paulo nessa série é que o perfil da resistência mudou. Lembra que a gente comentou que ficou difícil embaixo e do meio para cima ficou fácil? Agora vai ficar mais homogêneo, porque o elástico vai causar uma resistência do meio para o fim, onde ele vai estar mais esticado. Vou mostrar na prática. Vamos lá, Paulo, tenta fazer 15 novamente. Desce devagar, empurra, boa. Então o próprio leg press provoca uma resistência na fase final, pela mudança do braço do momento. Só que agora, do meio para o fim, eu tenho uma resistência maior. Então a resistência do leg press ficou mais homogênea. Tenta sentir, estende devagar, sempre deixa um pouquinho flexionado o joelho, tá perfeito. Só 15. Excelente, Paulo, muito bom. Sentiu a diferença? Muito diferente. Ficou diferente, né? Do início ao fim. Do início ao fim teve resistência. Mesma tensão. Exatamente. Então o torque aumenta e durante toda a amplitude, tanto embaixo quanto em cima, vai ter resistência. Vamos para a segunda série, vamos aumentar o peso. Vambora. Mais uma série, Paulo, vamos lá. Tenta fazer no mínimo 10, no máximo 15. Um pouquinho mais de peso agora, a gente tem 320, só nas anilhas, mais o elástico.
Muito bom, ótimo. Se não fosse o elástico aqui, esse peso ia estar fácil ainda para o Paulo. Mas o elástico já coloca uma resistência mais significativa. Boa, Paulo. Tenta fazer 15. Tá tranquilo. Essa é a tua terceira ainda. Tem mais uma depois dessa. Muito bom, muito bom. Tranquilo, Paulo? Vamos subir mais um pouquinho o peso para fazer a última? Bora. Última série, Paulo. Coloquei 440, mais um elástico de cada lado. Tá confiante para fazer? Vamos ver se a gente consegue fazer as 15 repetições. A diferença é, eu consigo sentir que do início ao fim tá tensionado o músculo. Então é bem diferente, bem mais pesado mesmo. Tu tá dando o teu máximo? Meu máximo, do início ao fim. Do início ao fim. Do movimento. Se tivesse sem o elástico, ia estar fácil, ia estar difícil. Então, é como se estivesse treinando 50%. Exato. Vamos fazer a última, Vamos lá. bora. Naquela faixa lá, tá? No mínimo 10. Se conseguir, vai avançando até 15. Perfeito. 1, 2. Excelente. 3. Muito bom, Paulo. Tá começando a ficar difícil agora. Bora. Força. Bora, vamos colocar esse elástico para trabalhar. Aê, monstro. Vamos, dá mais algumas. Boa, Paulo. Não foi. Tá bom, valeu. Isso aí, chegou bem perto da falha concêntrica, né? Sim. Percebeu que a falha, ela não foi no final. A falha foi quase no final da extensão. Exato. Né? Muito diferente. Legal, bacana. Valeu. Vamos pro próximo exercício. Bora. Agora a gente vai fazer um agachamento. Vou utilizar o Smith para agachar. Utilizar uma carga moderada a leve na primeira série, tá? E durante a execução eu vou explicar algumas coisas. Vamos lá, faz a primeira. Assim como o leg press, o agachamento no Smith tem um apoio. E esse apoio não muda a resistência. Não fica nem leve nem pesado. O que vai tornar leve e pesado é o braço do momento, tá? Que tá mudando aqui do joelho e do quadril. Desce um pouquinho mais devagar. Aí. Então, novamente, fácil, fácil e difícil. Fácil, difícil. Então existe aqui uma progressão de carga causada pelo braço do momento, que é de leve a pesado. Esse é o perfil da resistência do agachamento Smith. Vamos colocar o elástico agora, só que eu vou colocar de uma forma diferente. Uma coisa importante para se considerar sobre o elástico é o quanto ele aguenta de resistência. O elástico ele tem uma amplitude. O máximo de resistência é o dobro da amplitude do elástico sem estar estendido. Então, ó, ele vem até aqui. Então, o dobro desse tamanho seria mais ou menos aqui, seria o dobro de extensão. Trabalhar mais que isso é perigoso, pode romper o elástico. Um outro detalhe importante também é você, quando prender o elástico, se atentar, ver se não tem nenhum objeto metálico ou pontiagudo que pode perfurar e romper o elástico durante a execução. Aí pode machucar a pessoa que está fazendo, né? Então é aconselhável sempre colocar em superfície lisa. Eu vou colocar aqui no Smith, eu já fiz esse teste, eu consigo colocar aqui em cima tranquilo, porque é arredondado também, não tem nem ponta ali em cima. Eu vou prender aqui nos pesos. Se você se atentou no leg press, você percebeu que o elástico ele foi utilizado como resistência. Então ali a gente utiliza o elástico para aumentar a resistência, o que a gente chama de overload. Aqui eu vou utilizar o elástico de outra forma. Eu vou utilizar o elástico como offload, diminuição da carga. Então o elástico vai trabalhar a favor do Paulo. Quando ele agachar, em cima vai estar pesado e embaixo o elástico vai assistir ele segurando a resistência. Então vai propiciar ficar um pouco mais leve. Dessa forma também vai ficar mais harmônico, mais homogêneo a resistência durante a amplitude. Bora fazer a segunda série? Tá leve ainda, Paulo. Devagar, se concentra, principalmente na transição
final da descida para o início da subida. Então, ó, eu somei aqui mais 20 kg de cada lado nessa série, só que eu já coloquei o elástico. Então, para o Paulo ainda está muito fácil, está bem tranquilo. Ele consegue fazer aqui, se deixar, 30 repetições, tá? Mas vamos fazer só 10 nessa, porque na próxima eu já quero colocar pesado. Vamos poupar um pouquinho de energia nessa que já deu para entender a utilização do elástico. Beleza? Coloquei um pouco mais de peso agora para a terceira série do Paulo. Vamos ver como ele se comporta. Bora lá, Paulo? Vamos lá. Tentar fazer umas 10 aí, já tá bom. A ideia do vídeo de hoje é não só explicar sobre o elástico, né, a resistência do elástico de offload e overload, mas também fazer o Paulo treinar com a resistência do elástico. Ele falou que nunca treinou. Boa, Paulo. Então, ó, no final, o elástico vai ajudar, diminuindo a resistência. E em cima, o elástico se aproxima. Boa, já vou. Já entrou em falha. Entrou em falha em qual? Na última. Contou? 9, 10? Na oitava. Pesado, legal. Oitava ou nona? Vamos colocar só mais um pouquinho de peso para fazer ainda com um intervalo agora um pouco maior, tentar fazer de 6 a 8, beleza? Tá bom. Última série, coloquei mais 20 quilos pro Paulo. Paulo, vamos tentar fazer 8 repetições? Vamos. O Paulo agora colocou até o elástico no joelho. Essa série é para chegar na falha. Eu coloquei agora aqui um limitador de amplitude. Então, se qualquer problema que acontecer de o Paulo falhar, o máximo que ele vai chegar é sempre essa amplitude aqui. Então é bem interessante sempre estar utilizando ele nas séries mais pesadas, tá? Vamos lá, Paulo. Agora é contigo. Desce devagar. Boa. Desce devagar. Boa. Muito bom. Tá fácil. Valoriza mais a descida, Paulo. Isso. Boa. Mais uma? Mais uma. Vamos lá. Força. Vamos. Ok. Muito bom. Você ajudar só um pouquinho aí, Paulo. Ótimo. Chegou na falha concêntrica. Percebeu que ele chegou na falha? Não foi no final do movimento, onde estava mais pesado teoricamente se não tivesse com o elástico, né? Foi numa posição intermediária entre a subida e a descida, onde o elástico parou de ajudar ele. E aí ele sentiu mais o peso. Isso aí. Bora pro próximo? Vambora. Vamos fazer agora um agachamento sumô. O Paulo já começou. Primeira série mais levinho, sem elástico ainda. Dessa vez eu vou colocar o elástico que nem eu coloquei no leg press, tá? Como se fosse aumentando a resistência, né? O que a gente chama de overload. Essa máquina é bem interessante, que ela vai oferecer aqui o ponto de apoio no cinto. Então não vai sobrecarregar a coluna do Paulo. Tem um apoio aqui na frente também para segurar. Então é uma máquina muito boa para fazer o agachamento. Bora colocar o elástico? Vamos. Agora o Super Band vai colocar uma resistência em overload. Então ele vai aumentar a resistência conforme a amplitude. De forma que embaixo ele vai afrouxar. Vai utilizar só o peso que já estava na primeira série. Conforme o Paulo subir, o elástico vai travar, vai colocar mais resistência. Vamos lá, segunda série. Interessante comentar aqui que essa máquina ela já tem um ponto de apoio para você colocar o elástico. Então o pessoal que fez a máquina aqui já pensou nisso também. Tenta deixar a coluna bem reta, Paulo. Abre o peitoral. Vamos que tá facinho ainda. Muito bom. Excelente. Moleza, hein, Paulo? Moleza. Vamos dar uma aumentada agora. Vambora. Penúltima série agora, Paulo. Aumentei um pouquinho o peso, tem mais 25 de cada lado. E somei mais um elástico, tá? Agora vai ficar bom. Vamos lá. Vamos lá. Se atenta para deixar a coluna bem reta, peitoral aberto. Isso. Boa. Abre o peito.
10 repetições só, Paulo. Excelente. Muito bom, Paulo. Vamos para a última agora. Vamos lá. Eu tô falando é daqui, pessoal. Ó, o Paulo, ele tava fazendo uma retroversão, então ele tava jogando o quadril para frente, assim, ó. Tava girando o quadril. Tem que tentar evitar isso. Por isso que eu pedia para ele abrir o peito. Quando tu abre o peito, tu acentua a curvatura da lombar. Mantenha essa curvatura, Paulo. Boa. É isso aí. Empurra o chão. Abre o peito o tempo todo, Paulo. Peito para frente. Isso. Tenta mais duas. Bora. Empurra o chão. Tenta mais uma. Se precisar, eu ajudo. Bora. É a última. Empurra. Vamos. Beleza. Isso aí. Essa foi boa. Essa foi a série válida. Último exercício agora, Paulo. Não desiste, hein? Vamos lá. Esse aqui é o último exercício, beleza, Paulo? É o quarto exercício. Vamos tentar fazer também 4 séries. Já na primeira série já vou colocar o elástico, tá? Para tua sorte, o elástico vai te ajudar. Não vai oferecer resistência contra. Então, o que a gente chama de offload. Vamos prender o elástico? Vamos lá. Aqui. Usa só um elástico na primeira série. Depois a gente vê se aumenta o peso, se aumenta mais um elástico. Vamos ver como vai ficar para você aqui. Se vai ficar fácil ou difícil. Vou comentar uma coisa aqui. A maioria das pessoas, e até profissionais de educação física, eles olham o elástico com um pouco de preconceito. Porque quando alguém está fazendo com elástico, parece que a pessoa está diminuindo sempre o peso. Então eles pensam assim, pô, tá usando elástico, por que não diminui o peso? E não entende, na verdade, que o elástico ele tem duas funções, de diminuir o peso e de aumentar o peso. Então ele pode tanto facilitar quanto dificultar. E não entendem também a relação do elástico com o aumento da resistência em ângulos diferentes do que a máquina proporciona. Então o elástico vai aumentar a tensão por mais tempo. Então, se você tem uma angulação onde é mais pesado embaixo, mais leve em cima, você tem basicamente 50% do teu esforço máximo. Só que quando tu coloca o elástico, isso muda. Então fica difícil embaixo, difícil no meio e difícil em cima. Tu usa 100% da tua força muscular em todos os ângulos. É mais tempo de resistência muscular, mais tempo de carga e músculo em tensão. Tá bem levinho. Esse aqui tu vai ter que segurar aqui, ó. Ele já fica travado. Beleza. Utilizar o elástico aqui dessa forma, como eu falei antes, ele tá ajudando o Paulo. Então quando o Paulo desce, ele estica e diminui a resistência. Aumentei um pouquinho mais o peso, vou colocar novamente o elástico. Lembra aquilo que eu falei lá no agachamento rec? De tomar cuidado com a amplitude do elástico e o local de apoio do elástico. Então aqui, ó, tem uma superfície lisa e redonda. Então é tranquilo pro elástico. Aí eu vou passar ele aqui por trás, né? Ó, percebe que aqui também eu não tenho ponta. É uma estrutura que não oferece risco, né? O menor risco para o elástico romper. Se aqui fosse pontiagudo, ou se tivesse um parafuso como tem aqui em cima, seria perigoso. Então, quem for utilizar o elástico tem que se atentar nisso também. Bora lá, Paulo, segunda série. Empurra. Tá fácil. Só mais duas. Só mais uma. Muito bom. Beleza, Paulo. Paulo, como é que tá esse ano aí? Tu vai competir? Esse ano ainda uma dúvida para mim, porque tem uma bebê pequena agora e eu quero dar um pouquinho mais de qualidade de tempo para ela, sim, porque sim. Você também compete, sabe que o quanto isso toma o nosso tempo, né? Com certeza. Então, esse ano ainda estou em dúvida se vou conseguir participar de alguma competição. Entendi. Tem o Mr. Santos, né? Mas esse ano tá um pouco antecipado. Adiantaram um pouco, quebra até um pouco do planejamento, né? Que a gente está acostumado todo mundo
em dezembro, né? Muitos anos, em dezembro, agora jogaram para outubro. Tenho certeza que pegou também muito atleta aí de surpresa, né? Mas você, sempre que vai no Mr. Santos, representa bastante. Com certeza aí, se não participar nesse ano, no ano que vem vai voltar bem melhor. Se Deus quiser. Bora fazer a última? Vamos aumentar o peso agora. Lá. Última série agora, Paulo. Beleza? Lá. Coloquei um pouco mais de peso, só coloquei os 2 elásticos. Então vai ficar mais difícil, mas o elástico vai te ajudar mais. Vamos lá. Muito bom. No mínimo 8, hein? Bora, continua. Pode encostar e subir, isso aí. Mais encosta devagar, bora lá. Muito bom, muito bom. Como é que foi, Paulo? Bem tensionado. Sente mais resistência em todo o ângulo, né? Mais resistência. Muito bom. Paulo, é isso aí. Esse foi o último exercício. Fechou? Vamos fazer as considerações finais agora, beleza? Para finalizar o vídeo hoje, Paulo, quero que você conte um pouquinho da tua experiência do treino hoje. Você nunca tinha treinado com elástico, Não, nunca tinha treinado com elástico. O que eu achei interessante, que os fisiculturistas, eles costumam ter uma lesão por aumento de carga, né? Sim. E a proposta do elástico é completamente contrário, gerar uma tensão, mas sem o aumento de carga, que preserva as articulações. Perfeito. Então eu gostei bastante desse tipo de treino, nunca tinha feito. Agradeço você pelo convite. Que é isso, pô, eu agradeço. O problema do fisiculturismo é que se utilizar só carga, em algum momento tu vai se lesionar. Sim. E às vezes essa lesão pode ser por rompimento de músculo ou então... Acaba com a carreira. Acaba com a carreira da pessoa. Muito legal. Porque vai perder a estética na apresentação, os árbitros vão identificar aquele problema ali e a pessoa vai perder pontos. Sim. Paulo, obrigado novamente. Obrigado. Fala o teu Instagram aí pra galera. O meu é Paulo Henrique _Azevedo. Show. Quem quiser acompanhar segue lá, galera. Paulo, fisiculturista aí da antiga, old school. Como eu falei antes, não vai competir esse ano, mas ano que vem com certeza vai vir com força total. Valeu. Quem quiser me seguir no Instagram, o meu é personal Wilson JR. Pessoal, se você ficou até o final, é porque você gostou do vídeo. Peço aqueles 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. Se você não segue o canal ainda, se inscreve e ativa o sininho. Paulo, valeu, meu irmão. É nóis. Obrigado, valeu.